Bom, agora vamos voltar, para o nosso Brasil, porque olha só, a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal pediu ao ministro Alexandre de Moraes que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja submetido a uma avaliação médica especializada. O objetivo é saber se o quadro clínico dele é compatível com o atendimento disponível nos presídios de Brasília. Vamos acionar a nossa repórter Paola Cuenca para saber os detalhes desse documento. Paola, então o receio é que Bolsonaro acabe sendo levado para o presídio da Papuda, aqui no Distrito Federal. Boa tarde, seja bem-vinda. Oi, Vicky, boa tarde para você, para quem está nos acompanhando. Olha, acho que já é uma possibilidade que de fato fica colocada pela pena que foi estabelecida contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, de 27 anos e 3 meses de prisão, e pelo fato de que os recursos que começam a ser julgados na próxima sexta-feira no Supremo Tribunal Federal, chamados de embargo de declaração, não têm potencial para fazer uma mudança sobre as sentenças. Se tratam de alguns pontos que podem ser contraditórios no documento que fez o fechamento de todo o julgamento, chamado acórdão, algumas outras possíveis questões que ficaram confusas, ali um pouco nebulosas a respeito dos votos apresentados pelos ministros, mas não é algo que tem já uma expectativa de mudar essa sentença. Então, diante dessa aproximação do encerramento do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e sobre a pena que foi então sentenciada a ele, é algo que está no horizonte a ida do ex-presidente da República para a penitenciária. Aqui em Brasília, que é a residência dele, se trata do complexo penitenciário da Papuda. E nesse sentido, então, o governo do Distrito Federal, que ontem havia negado que estivesse fazendo qualquer tipo de preparação para receber o ex-presidente ali no espaço, na verdade, na segunda-feira enviou um ofício ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que é o relator das ações, inclusive sobre a trama golpista, solicitando que fossem feitos exames médicos apurados no ex-presidente para se verificar as condições de saúde dele, até para ver a compatibilidade com o serviço que é possível de ser ofertado ali dentro do complexo penitenciário da Papuda. No próprio ofício que foi enviado a Moraes e obtido pela produção aqui do SBT, há a descrição a respeito de idas do ex-presidente da República ao atendimento médico nas últimas semanas, desde que ele esteve em prisão domiciliar, o que passa inclusive pela escolta que também foi feita por parte ali da equipe do governo do Distrito Federal, da administração penitenciária, e nesse sentido eles querem alguns esclarecimentos. Vou até ler um trechinho aqui em que eles falam, olha, considerando a proximidade dos julgamentos dos recursos da ação penal, o que leva à possibilidade de um ou mais réus serem recolhidos no sistema penitenciário do Distrito Federal, solicita-se então que Jair Bolsonaro seja submetido à avaliação médica por equipe especializada, a fim de que seja realizada a avaliação do seu quadro clínico e a sua compatibilidade de assistência médica e nutricional ao que já é disponibilizado nos estabelecimentos prisionais desta capital da República. E nesse sentido, o próprio ofício lembra que Jair Bolsonaro, no início desse ano, se submeteu a uma ampla cirurgia ali na região do abdômen, no intestino, ainda tentando solucionar outras consequências da facada que ele levou em 2018 durante a campanha eleitoral. E, nesse sentido, as questões nutricionais a serem apuradas e também questões médicas, já que o ex-presidente precisou ir para internação por crises de soluço, vômitos, enfim, por ter uma sensação de mal-estar. Então, já é o governo do Distrito Federal querendo ter a garantia de como seria possível encontrar essas necessidades de Jair Bolsonaro por conta do estado de saúde, junto com o que a penitenciária pode suprir, de fato, ali de atendimento médico. A gente não tem até agora uma informação do Supremo Tribunal Federal de uma resposta do ministro Alexandre de Moraes a respeito desse ofício que foi enviado pelo governo do Distrito Federal. Mas a gente segue acompanhando para ver as repercussões a respeito desse assunto, Vicky. E, Paulo, o julgamento dos recursos que já começa, na próxima sexta-feira, vai até o dia 14, pode acontecer sem a presença do ministro Luiz Fux, isso por causa da transferência dele para a segunda turma. Já está confirmado? Não está? Qual é a situação de momento?
Olha, ainda há uma incerteza a respeito do que de fato deve ocorrer, mas o fato é, quando o ministro Luiz Fux pediu essa transferência para a segunda turma, no ofício que foi enviado ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, Luiz Fux apenas solicitou essa transferência da primeira para a segunda turma para ocupar a vaga que tinha ficado ali disponível por conta da aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso. No julgamento que acontecia ali na época, a gente está falando aí do julgamento do Núcleo 4, referente à desinformação, o ministro Luiz Fux informou que havia feito essa solicitação de transferência para a segunda turma, que se tratava de um acordo que ele já tinha antigo com o ministro Luiz Roberto Barroso, mas ele se colocou à disposição para seguir participando dos julgamentos que tratam, inclusive, da trama golpista ali na primeira turma, já que ele acompanhou os processos de oitiva de testemunhas, dos interrogatórios dos réus, então ele se colocou à disposição. Ali, naquele momento, o ministro Flávio Dino, que é o atual presidente da primeira turma, disse que decisão sobre isso seria melhor ficar a cargo do presidente do STF, o ministro Luiz Edson Fachin. A questão é que eu apurei que o ministro Luiz Fux não fez nenhum tipo de pedido oficial a respeito dessa possibilidade de flexibilidade, de um empréstimo para ainda seguir participando dos julgamentos da primeira turma, enquanto ocupa, na verdade, agora uma cadeira na segunda turma. E diante dessa situação, não há uma manifestação do presidente da corte, o ministro Luiz Edson Fachin, já que não houve um pedido formal. A decisão fica, então, a respeito agora de Flávio Dino para o julgamento virtual que começa nesta sexta-feira, se de fato o Luiz Fux vai participar. Não existe nenhuma regra ali determinada no regimento interno, pelo que eu conversei, inclusive, com alguns advogados constitucionalistas, algo definido, se Fux não pode, de maneira alguma, participar agora desse julgamento em outra turma, ou se ele tem, sim, esse direito de seguir nesse julgamento, já que ele já participou em alguma etapa dessas ações penais. Então, agora fica essa questão que na sexta-feira, de fato, a gente vai saber se Fux vai participar até do julgamento dos embargos de declaração e como vai ficar essa situação a respeito do ministro. E daí a gente tem que lembrar, Luiz Fux foi o único ministro até o momento na primeira turma que teve um voto divergente dos demais, ou seja, um ministro que teve um voto que não foi, por exemplo, pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, pela condenação de todos os réus do Núcleo 4 da desinformação, era o ministro que estava destoando. Sem a participação dele, o que a gente pode ver na primeira turma é uma unanimidade formada pelos 4 ministros que hoje estão ali participando desse colegiado. E, Paula, agora uma informação, queria saber se você tem a ideia, você que acompanha o judiciário, será que teremos já um resultado desse julgamento na próxima sexta-feira? Você já acompanhou algum clima de bastidor, se assim que abrir esse julgamento já teremos ali os ministros votando? Como que deve ser? E a respeito também da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, pode ocorrer nos próximos dias, até mesmo antes do final desse julgamento? Olha, antes do final do julgamento, não. Até porque o julgamento ele está previsto para acontecer, o julgamento que a gente está tratando aqui, né, sobre os recursos, os embargos de declaração que foram apresentados tanto pela defesa de Jair Bolsonaro quanto de outros 6 réus que fazem parte do Núcleo 1. Apenas Mauro Cid já teve o trânsito em julgado desse Núcleo 1 da trama golpista, mas o julgamento está marcado entre os dias 7 e 14. E daí é importante explicar que no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, ainda que todos os ministros da primeira turma deem os votos deles, ali na própria sexta-feira, nessa sexta, quando abriu o plenário virtual, no dia 7, o julgamento só é encerrado, ali no dia 14. Então, não há uma maneira de Jair Bolsonaro ser preso antes do encerramento deste julgamento, porque o que acontece é que neste período de tempo, no plenário virtual, se entende que algum ministro, se quiser, pode pedir destaque, por exemplo, para que esse assunto não seja debatido no plenário virtual, mas sim no plenário físico, com os ministros ao vivo debatendo. Algum ministro pode decidir mudar o voto, não é o que a gente tem em apuração, algo que vai acontecer, mas faz parte das regras do plenário virtual do STF. Então, se começa no dia 7 e termina no dia 14, o encerramento é apenas, de fato, no dia 14. E, bom, o que é habitual, o que já
um precedente no Supremo Tribunal Federal é de que, na verdade, não existe somente uma etapa de recursos, de embargos de declaração. O que é habitual é que os réus eles ainda tenham uma segunda etapa de recursos, além desta primeira, que é a que a gente está observando agora. Por exemplo, no próprio julgamento do ex-presidente Fernando Collor por corrupção passiva, o que gerou, inclusive, a prisão dele, a gente viu, inclusive, a própria defesa de Fernando Collor entrando 2 vezes com recursos. E na segunda vez, então, a Justiça entendeu que se tratava de um recurso que tentava apenas adiar o fim do julgamento, o chamado recurso protelatório, e com isso foi encerrada a possibilidade de novos embargos, novos recursos serem protocolados e o julgamento foi considerado, o processo foi considerado encerrado, o chamado transitado em julgado. E por conta disso, a expectativa é de que, finalizado esses primeiros recursos, os primeiros julgamentos de recursos do núcleo 1, ou seja, no próximo dia 14, ainda exista uma segunda etapa de possibilidade de apresentação de embargos, de recursos. Mas, novamente, na sexta-feira, quando a gente tiver o início desse julgamento dos recursos, a gente vai ter o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes. E nesse voto, o ministro já pode, inclusive, dar ali um posicionamento para que ou sejam atendidos em parte os recursos ou negados todos eles e que o processo seja transitado em julgado ou não após justamente esse primeiro julgamento. Não é o que seria o observado em outros casos, também com ex-presidentes, enfim, de outras ações penais, mas pode acontecer do ministro pedir. E daí seria somente, caso se forme a maioria, de fato, entre os ministros desse entendimento, para que se encerre o processo já nessa primeira leva de recursos, isso pode acontecer. Mas, de fato, na sexta-feira a gente já vai ter várias respostas, eu posso dizer assim, Vitória, sobre a participação de Fux, de fato ou não, nesses próximos julgamentos da trama golpista, sobre se haverá uma nova leva de recursos disponível para os réus do Núcleo 1, ou se será somente essa primeira leva de recursos de embargo de declaração e, com isso, o processo pode ser encerrado. É na sexta-feira que a gente vai ter algumas respostas. Paola Cuenca, com todos os bastidores e informações do Judiciário, muito obrigada, bom trabalho, boa tarde. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.